Olá pessoal, eu sou o Felipe do PET Engenharia Química da UEM e nesse vídeo a gente vai resolver o 18º exercício da nossa lista de balanço de massa com reação química. O nosso enunciado é o seguinte: o metanol é sintetizado a partir de monóxido de carbono e hidrogênio em um reator catalítico. A alimentação virgem do processo contém 32% molar de CO, 64% de H2 e 4% de N2. Esta corrente é misturada com uma corrente de reciclo na proporção de 5 mol de reciclo por mol de alimentação virgem para formar a alimentação ao reator, que contém 13% molar de N2. Uma baixa conversão no reator é atingida. O efluente do reator passa a um condensador, de onde saem duas correntes, uma corrente líquida contendo essencialmente todo o metanol formado no reator e uma corrente gasosa contendo todo o CO, o H2 e o N2 que saem do reator. A corrente gasosa é dividida em duas frações. Uma é removida do processo como uma purga e a outra é a corrente de reciclo, que é combinada com a alimentação virgem. Para uma base de 100 mol de alimentação virgem por hora, calcule a taxa de produção de metanol em mol por hora, a vazão molar e a composição do gás de purga e as conversões global e no reator. Então, gente, como a gente pode perceber, esse enunciado é bem extenso e contém bastantes informações. Então, para a gente começar a desenhar nosso fluxograma, vamos ler ele por partes. Então, a princípio, a gente tem que a alimentação virgem do processo contém 32% molar de CO, 64% de H2 e 4% de N2. Esta corrente é misturada com uma corrente de reciclo na proporção de 5 mol de reciclo por mol de alimentação virgem para formar a alimentação ao reator, que contém 13% molar de N2. Então, pessoal, no nosso fluxograma, vamos desenhar o seguinte: um reator, a gente vai ter aqui uma corrente de alimentação que contém essa composição aqui dada pelo enunciado. Além disso, vamos ter uma corrente de reciclo que vai se juntar à corrente de alimentação e formar uma nova corrente que eu chamei de A'. E essa corrente aqui vai ter 13% molar de N2. O efluente do reator passa um condensador, de onde saem duas correntes, uma corrente líquida contendo essencialmente todo o metanol formado no reator e uma corrente gasosa contendo todo o CO, o H2 e o N2 que saem do reator. Então, no nosso fluxograma, a gente pode desenhar um condensador, uma corrente que eu chamei de M, que vai ter todo o metanol que foi formado no reator, e saindo também do condensador, uma corrente C, que vai ter o monóxido de carbono, o hidrogênio e o nitrogênio. A corrente gasosa é dividida em duas frações. Uma é removida do processo como uma purga e a outra é a corrente reciclo, que é combinada com uma alimentação virgem. Então aqui, pessoal, desse ponto a gente pode desenhar mais uma corrente e dela vai ser a nossa corrente de purga, que vai ter CO, H2 e N2, e o que resta vai ser a nossa corrente de reciclo. A gente já tem também o nosso fluxograma pronto aqui para a gente não se perder nas contas. Então vamos lá para os nossos balanços. O primeiro balanço de massa que a gente pode fazer é um balanço de massa aqui no ponto de mistura, que é esse ponto aqui. Então a gente sabe que a corrente A somada com a corrente de reciclo vai formar a corrente A'. Ou seja, 100 mol somado com 500 mol formam 600 mol. Além disso, a gente pode fazer um balanço de nitrogênio no ponto de mistura. Então, o nitrogênio, que entra aqui na alimentação virgem, somado com o nitrogênio do reciclo, é igual ao nitrogênio aqui da corrente A'. Então, fazendo essas continhas, né, a gente tem 4 mais 500 vezes a fração molar de nitrogênio na corrente reciclo, igual a 600 vezes a fração molar de nitrogênio na corrente A', que é 0,13. Isolando a nossa fração molar aqui, a gente determina esse valor, que é 0,148. Bom, pessoal, agora que a gente determinou esse valor aqui da fração molar, a gente pode perceber que a composição da corrente R, da corrente P e da corrente C vão ser iguais. Porque aqui na nossa purga, o equipamento que faz essa purga somente separa essas correntes, né? Então separa a corrente em R e a corrente em P. Só que a composição delas vai ser igual, a única diferença vai ser a vazão molar delas. Agora a gente pode fazer um balanço de nitrogênio global. A gente tem nitrogênio entrando aqui na alimentação virgem e saindo na corrente de purga. Logo, como a gente tem 4 mols aqui entrando, na corrente de purga a gente também vai ter 4 mol. Agora, já que a gente tem a quantidade de nitrogênio na corrente de purga e a composição de nitrogênio nessa corrente, a gente consegue determinar quanto vale a corrente P. Então, a fórmula que a gente usa é a seguinte:
a corrente P vai ser igual a quantidade de nitrogênio na corrente dividido por sua fração molar. Então, substituindo os valores, a gente encontra 27 mol por hora como valor da corrente P. O nosso próximo balanço, gente, é o balanço atômico do carbono global. Então, a gente tem carbono entrando aqui pela corrente A, pelo monóxido de carbono. A gente tem carbono saindo aqui na corrente M, pelo metanol. E a gente também tem carbono saindo aqui na corrente de purga com o monóxido. Então, a gente pode escrever a seguinte equação. Lembrando que esse número entre parênteses corresponde ao número de átomos de carbono na molécula. Então, em cada uma dessas moléculas, a gente só tem um átomo de carbono. Substituindo os nossos valores, a gente vai ter 32 igual ao número de mols de metanol na corrente M, mais a fração molar de monóxido de carbono na corrente P, vezes 27, que é o valor da corrente P. Além disso, nosso próximo balanço vai ser o balanço atômico de hidrogênio global. Então, a gente vai ter hidrogênio entrando aqui na corrente de alimentação virgem, através do H2. Já saindo, a gente vai ter hidrogênio aqui na corrente M, através do metanol. E também a gente vai ter hidrogênio saindo na corrente de purga, através do H2. Então, aqui percebam que na molécula de hidrogênio molecular a gente tem 2 átomos de hidrogênio. Na de metanol, temos 4 átomos de hidrogênio. E também na de hidrogênio molecular temos 2 átomos de hidrogênio. Então, substituindo os nossos valores, a gente tem o seguinte: 64 igual a 4 vezes o número de mols de metanol, mais 1 menos 0,148, menos a fração molar de CO. Esse valor, gente, corresponde à fração molar de hidrogênio. Então, percebam aqui na corrente de purga, essa soma aqui tem que ser igual a 100%, ou 1, né? Então, a gente faz 1 menos a fração molar de nitrogênio menos a fração molar de monóxido. E esse valor é a fração molar de hidrogênio, vezes 27 vezes 2, que é o número de átomos de hidrogênio na molécula. Agora, percebam, pessoal, que a gente tem um sistema de equações com 12 equações e 2 variáveis. Então, a gente pode resolver e facilmente encontrar que o número de mols que sai aqui na corrente M vai ser de 24,3 mol por hora, e a fração molar de CO na corrente de purga é 0,284. Agora, para encontrar nossa conversão global de monóxido de carbono, a fórmula que a gente vai utilizar é a seguinte: a quantidade molar de CO que é alimentado, que vem aqui na alimentação virgem, subtraída a quantidade molar de CO não reagido, essa quantidade vai ser a que sai aqui da corrente de purga, dividido pela quantidade molar de CO alimentado. Então, substituindo os valores, a gente tem 32 menos 0,284 vezes 27 sobre 32. E o valor que a gente encontra é de 76% para a conversão global. Para a conversão no reator, a gente também toma por base o monóxido de carbono, só que agora a gente vai considerar o produto formado, que no caso vai ser o metanol, que a gente encontrou aqui na corrente M, dividido pela quantidade molar de CO alimentado. Nesse caso, a gente considera a alimentação como a corrente A'. Então, nela, a gente vai ter os 32 mol aqui da corrente de alimentação virgem, somada com a quantidade molar de CO aqui do nosso reciclo. Então, 500 vezes 0,284. E o valor para a conversão no reator é de 14%. E por último, ao longo dos nossos balanços, a gente também encontrou a composição da corrente P, que é de 14,8% de N2, 28,4% de CO e 56,8% de H2. Então, pessoal, do nosso vídeo era isso. Queria agradecer a atenção de todos. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de compartilhar com seus colegas e também desejo a todos bons estudos. Até mais, pessoal!